Paz do Senhor, povo de Deus! No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês 3 dinâmicas sobre a lição 5. O casamento é para sempre. Se você não me conhece, eu sou Lani e já quero pedir que você se inscreva neste canal para concorrer a uma blusa como essa. A melhor EBD é a minha. Vamos para a primeira dinâmica. Nessa dinâmica, eu sugiro que você peça para os seus alunos se beliscarem e pergunte para o outro aluno: e aí, você sentiu a dor do seu colega, do seu irmão que está aí do seu lado? Quando ele se beliscou, você sentiu a dor dele? Ele pode falar: não, eu imagino que doeu, mas eu não consigo sentir a dor dele. Por quê? Foi uma consequência do ato que ele fez contra si. E então, nós vamos aqui para o primeiro ponto, quando fala sobre a condenação do adultério. E entendemos que o adultério tem consequências. A lição fala sobre essas consequências. Dentre elas, gera desconfiança, feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. Por isso, é importante evitar tanto a prática dos atos como os pensamentos indevidos. É importante evitar tanto as práticas como os pensamentos. Sim, existe uma consequência. O ato do adultério é na carne. E quando você se deixa levar tanto em pensamentos quanto em práticas, você vai sentir a dor e você que vai sentir as consequências. Olha o que a lição destaca. O adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras. Além de ser pecado, fere a santidade de Deus. Você já imaginou arrancar a sua unha na bruta, do nada, levar uma topada e arrancar? É uma dor muito grande. Ninguém vai chegar do nada e falar assim: não, eu vou arrancar esse braço. Eu não quero mais esse braço, eu não quero mais essa perna. Não, eu não quero mais essa orelha, eu vou arrancar ela, eu não preciso dela. E vai arrancar na bruta. Se acontecer por acidente, vai gerar uma dor tremenda, uma consequência séria. Vai precisar de muito tempo para a cicatrização. Sim, e os prejuízos vão ser enormes, jamais vai voltar a ser como era antes. Pode ser que um cirurgião consiga fazer algo tão espetacular que fique razoável, mas jamais vai ser como era antes. É assim também quando acontece quando tem um ato desse, né, o ato do adultério. Tanto, aqui como a lição disse, tanto em pensamentos como em práticas. Há uma ruptura. E essa ruptura não é com anestesia, é na bruta. E isso gera sérias consequências. Consequências essas que jamais vai poder cicatrizar sozinho assim. Não, deixa que o tempo vai cicatrizar. Não, não é o tempo. Vai precisar esforço, vai precisar muito de Deus, do remedinho do céu, vai precisar de acompanhamento de outras pessoas. Por quê? Porque gerou uma ruptura na bruta. Algo que estava perfeito foi quebrado. E para consertar leva muito tempo. E quem cometeu esse ato, se estiver realmente arrependido, ele precisa de paciência, porque o outro cônjuge precisa ter um momento para voltar a ter confiança e para voltar a tentar, né, ser como era antes. Bem, se você gostou dessa dinâmica, deixa o like, que o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele encaminha para mais alguém. Vamos lá para a segunda dinâmica. Nessa segunda dinâmica, eu sugiro que você fale com seus alunos: olha, não pense. E aí começa a descrever uma paisagem que você goste muito. Por exemplo, não pense em uma praia com águas tranquilas. Você debaixo de uma sombra bem verdejante. Atrás de você tem montanhas, à sua frente tem um barquinho navegando calmamente. Nos seus pés tem areias bem fininhas e você sente uma brisa
brisa suave com um ar fresco e puro. E aí? Você conseguiu não pensar nessa paisagem em algum momento? Você conseguiu não pensar, não imaginar esse cenário? Talvez você não tenha conseguido. E poucas pessoas vão conseguir não imaginar esse cenário. Só não vão imaginar se estiver pensando em algo ou estiver desligado da sua aula. Mas se elas estiverem prestando atenção naquilo que você está falando, certamente elas vão conseguir imaginar exatamente isso que você falou, para elas não imaginarem. E aí começa a aplicação da dinâmica. Nós não conseguimos impedir que os pensamentos, entrem na nossa mente. Eles, estão aqui, passando a todo momento por nós. Assim como os pássaros, eles passam, os aviões passam. Você consegue impedir que um avião passe por cima da sua cabeça se ali é a rota do avião passar? Jamais. Você fala assim, não passa aqui na minha cabeça. Não tem como. Mas você consegue impedir que o pássaro faça ninho na sua cabeça. É exatamente isso quando falamos aqui sobre o segundo ponto. O homem é o que pensa. É sabido por todos que o homem é o que ele pensa ou sente. Os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior são os motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para a sua conduta. Antes disso, fala que o pecado não está restrito apenas aos atos, mas também a pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração. Você pode não conseguir controlar um pensamento. Ele chegou do nada. Por exemplo, você acha que laranja com verde não combina. E chegou alguém no ambiente em que você está exatamente com essa cor, usando uma roupa laranja e verde. E você olhou para ela e falou assim, meu Deus, como que consegue? Você não falou. Aí você pensou, meu Deus, como que consegue usar uma cor laranja e verde ao mesmo tempo? Mas aquele pensamento foi, passou. Você tinha um pensamento, mas você não gerou aquele pensamento e não foi colocando em prática. Você não chegou no irmão e falou assim, nossa, que cor feia, como que você consegue, não sei o quê, não desvalorizou o irmão, não ridicularizou o irmão na frente de todo mundo. Você entende? Foi um pensamento, olha, eu não gosto dessas duas cores juntas. O irmão chegou com as duas cores juntas, você pensou, nossa, como consegue usar as duas cores juntas? Para mim não faz sentido. Foi um pensamento, passou e foi. Mas se você começa a ter novos pensamentos, gerar novos pensamentos em cima desse pensamento e vai construindo novas narrativas e novos argumentos em cima daquilo. E aí você fala com um e fala com outro, e fala com um e fala com outro. Aquilo ali, na sua mente, no seu coração, está gerando cada vez mais algo permanente. Algo que vai machucar o seu irmão. Aquilo ali pode gerar uma discussão, aquilo ali pode gerar algo que o irmão vai se entristecer. Mas, se você ter o seu domínio próprio, não significa que você não vai ter alguns pensamentos que certamente nós não vamos querer dividir com ninguém. Mas, significa que eles vão ser passageiros, eles vão chegar e vão sair e que não vai prejudicar ninguém. Você, se perceber que aquilo ali foi um pensamento maldoso, você reconhece a Deus, fala com Deus, pede perdão a Deus. Certamente Ele lhe dará o seu perdão. Vamos para a terceira dinâmica. Nessa terceira dinâmica, você vai precisar de um copo e de uma aliança ou de um anel e uma colher. Um copo com água, anel e uma colher. Aqui está uma aliança. Não sei se dá para perceber. Tem uma aliança e aqui água. E você vai falar sobre a indissolubilidade. Eu acho que é assim que fala. Do casamento.
você vai falar que essa aliança representa o casamento. O casamento está aqui no nosso planeta, né? Nós estamos casados aqui nessa terra, e nessa terra somos sujeitos a tempestades, a furacões, a problemas grandes, a problemas pequenos, a tempos de bonança, mas também são momentos em que nos põem à prova. Esses momentos do dia a dia não devem ser a causa do divórcio. Por quê? Porque são questões dessa vida, né? Questões financeiras são questões dessa vida. Tem hora que a gente passa por momentos difíceis financeiramente, né? Questões espirituais não deveria ser, mas também não é sempre que todas as pessoas do planeta estão em constância, né? Existem pessoas que em algum momento elas estão mais fracas na fé e elas precisam cuidar para não cair, né? E existem questões em que nós já entendemos que pode causar esse divórcio, né? Esse rompimento no casamento, dessa aliança. Questões como o fogo, né? O fogo pode derreter-se aqui. São problemas que o casal, né, não consegue lidar. São falta de princípios, e um desses princípios é o princípio de que o casamento, ele é uma instituição que Deus criou para ser indissolúvel, que Ele criou para passar por esses problemas da vida e não se dissolver. Se eu tivesse colocado aqui dentro sal ou açúcar, à medida que eu estivesse mexendo, com certeza estaria se dissolvendo e com o tempo você nem veria mais. Mas como o casamento foi algo instituído por Deus para durar, então ele não foi feito para ser dissolvido com esses problemas da vida. Claro que entendemos que o casamento é composto por duas pessoas. O casamento é algo que precisa de 100% de um cônjuge e 100% do outro cônjuge para que no final resulte em 100% do casamento. Porque se um cônjuge ele dá 100%, ainda é 50% do casamento. Mas se por outro lado um cônjuge ele escolhe de alguma forma o adultério, se ele escolhe dissolver essa união que o Senhor abençoou e instituiu para durar para sempre, e se o outro escolhe romper com essa aliança, eu ou você não consegue impedir. Por quê? Somos livres, né? Nós temos o livre-arbítrio. Deus nos fez forte para vencer as adversidades deste mundo, mas ainda Ele nos garante o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é que vai fazer com que o cônjuge escolha Deus, escolha os princípios de Deus e mantenha o casamento saudável no Senhor, educando os filhos, cuidando da esposa, cuidando do esposo, até que a morte os separe ou até a eternidade com Cristo, né? Porque o nosso objetivo é estar na eternidade com Cristo. Se você gostou dessas dinâmicas, não esqueça de dar um like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e compartilhe com mais alguém, com algum professor que você conhece. Fiquem todos com Deus, desejo sucesso em suas dinâmicas. Fui!